Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa nona aula de Geografia, tá? Nós vamos começar agora o capítulo 7, que trata sobre os novos conflitos em que o mundo está inserido, beleza? É muito importante que vocês façam anotações no livro, no caderno, utilizem marca-texto, todos esses elementos que podem auxiliar esse processo de aprendizado, beleza? Então, vamos lá para a nossa página 127 do livro. O conceito de terrorismo e a escalada da violência. Então, a gente tem que entender que durante o período da Guerra Fria nós vivemos um momento de conflitos motivados por questões ideológicas, tá? Com o final da Guerra Fria, nós tivemos um certo período, digamos assim, em que os conflitos foram reduzidos, porém eles voltaram a crescer, tá? Agora não mais por questões ideológicas, de jeito nenhum. Nós temos agora conflitos associados a confrontos políticos territoriais, a diferenças étnicas, culturais e religiosas. Os conflitos agora passam a ser motivados por esses elementos, tá? Dentro desse contexto, nós começamos um termo muito importante que é o terrorismo, tá? O que é terrorismo? A gente vive num momento em que é comum lermos nos jornais, vermos notícias na TV tratando de atentados terroristas. Quando a gente pensa em atentado terrorista, eu quero que vocês lembrem sempre do termo terrorismo, terror, medo, desestabilização, tá? Essa é a ideia básica de um atentado terrorista. Quem é que pratica atentados terroristas? Então, são grupos organizados e, em alguns casos, um Estado-nação. O Estado-nação, lembra do conceito de Estado-nação que a gente já viu? Ele pode sim, em determinado momento, praticar esses atentados. Toda vez que a gente pensa em um atentado terrorista, ele é premeditado, ok? E o objetivo principal é gerar pânico na sociedade, devido às incertezas relacionadas aos ataques. Medo que se justifica uma vez que a comunidade não sabe quando e nem como um atentado pode acontecer, seja em um edifício comercial, uma praça ou uma estação de trem, por exemplo. Você consegue entender que o atentado terrorista ele tem como objetivo esse medo, essa desestabilização, porque ele é um ataque surpresa. Você não consegue identificar, você não consegue saber, você de fato fica apreensivo porque essa prática ela não tem um alvo principal muitas vezes, é matar pessoas que estiverem passando, por exemplo, em uma praça, que estiverem em um prédio, por exemplo, beleza? Então, um atentado terrorista ele pode ser realizado com ataques a bomba, armas de fogo ou com o uso de veículos e aeronaves. Aqui uma imagenzinha mostrando um carro-bomba lá na cidade de Kandahar, no Afeganistão, tá? Os tipos de terrorismo. Então, dentro do conceito mais amplo de terrorismo, nós temos outros tipos, tá? Então, ó, atos terroristas apresentam diferentes motivações. Ao longo da história, alguns atentados foram realizados por questões nacionalistas, guardem essa palavra, nacionalista, e organizados por grupos separatistas. Já outros foram praticados com a participação direta do Estado, a fim de atingir grupos sociais ou países considerados inimigos, podendo ainda que de forma sutil gerar dúvidas se o Estado realizou tal ação de forma intencional, ok? Muito importante você pensar aqui nessa motivação nacionalista. Vamos começar então falando sobre um grupo terrorista associado aos bascos, tá? Você sabe que os bascos eles são uma nação que não possui Estado. Eles têm religião própria, eles têm até língua mesmo, só que eles não possuem o Estado, tá? Então, o ETA, que é esse grupo da Pátria Basca e Liberdade, foi formado no ano de 59,
que ele tem como objetivo reivindicar a independência do País Basco, que é um território localizado no nordeste da Espanha e sudoeste da França e que pertence a esses dois países. Então, tanto a Espanha quanto a França, dentro desse seu território, tem esse grupo, esse povo basco, buscando um território. Então, vocês vão entender que os atentados terroristas que esse grupo, o ETA, realizava, era com o objetivo de conseguir um território para o povo basco, ok? Olha aqui, eles desejam ser independentes, eles têm características étnicas, culturais, históricas e linguísticas próprias, tá? Então, ó, na expectativa de conseguir essa independência, ao longo de sua história, o ETA empreendeu diversos ataques contra forças oficiais, especialmente durante a ditadura de Francisco Franco na Espanha, tá? E o ETA, ele utiliza estratégias táticas de guerrilha. Vem aqui, ó, para você entender o que é uma guerrilha. Enquadra-se como uma tática de guerra não convencional, marcada pelo disfarce de seus integrantes e por ações que envolvem emboscadas. Então é muito interessante você entender que era um grupo de pessoas que se infiltravam, de certa forma, dentro da sociedade, no caso, tanto da Espanha quanto da França, para poder causar esses atentados terroristas. O ETA ele foi considerado um grupo terrorista não só pela Espanha, mas também pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Agora, tem uma questão quando você pensa na motivação do atentado terrorista e o que esse grupo de fato é. Por quê? Para vários países, o ETA é visto como um grupo terrorista. Já para a própria sociedade, para a própria população basca, ele é visto como um grupo que luta por liberdade e independência territorial. Entende? Então, dentro do contexto do povo basco, eles são o quê? Eles são um grupo de rebeldes, que é essa definição aqui. Diz respeito àquele que se revolta contra uma autoridade legítima ou constituída, caracterizando um ato de rebelião. Então, nesse contexto, o rebelde é visto como um grupo de pessoas que lutam contra uma força maior, um Estado organizado, um grupo que tem poder e que massacra os mais pobres, os mais fracos, que são os bascos nesse contexto. Então, a gente viu aqui o ETA, esse grupo terrorista, dentro do contexto dos povos bascos e a busca por um Estado que eles tanto almejam. Outro exemplo de grupo nacionalista são as FARC, que é aqui, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo, criado no ano de 64, lutou durante décadas pela tomada do poder na Colômbia, com o objetivo de implantar um modelo econômico socialista e livrar os países da influência dos Estados Unidos. Então esse grupo ele tinha uma motivação socialista, eles queriam tomar o poder dentro da Colômbia, separar totalmente a sua ideologia política dos interesses dos Estados Unidos e conseguir implementar esse regime dentro da Colômbia. Eles também utilizavam táticas de guerrilha, tá? E eles tinham como objetivo principal, a ação principal, sequestrar autoridades, políticos e juízes para tentar algum tipo de negociação. Novamente considerados grupos terroristas pela maior parte do mundo ocidental. Outro caso importante, e é interessante a gente lembrar, é esse grupo terrorista aqui, IRA. Esse grupo foi composto de nacionalistas católicos que reivindicavam a independência de um território de domínio inglês situado ao norte da ilha da Irlanda. Durante anos, o grupo realizou atentados que causaram a morte de milhares de pessoas na Irlanda e na Inglaterra. Então, ó, 3 grupos terroristas aqui que você já tem que ter na cabeça. Primeiramente, nós falamos do ETA, depois das FARC e agora o IRA. Exercendo influência ali na França e na Espanha, outro na Colômbia e aqui na Irlanda e na Inglaterra. Seguindo aqui, o terrorismo de Estado. Então a gente viu que às vezes o Estado pode tomar o papel de terrorista, tá? Ele pode ser terrorista e causar problemas e tensões aqui, tá?
Quando a gente fala, então, desse grupo terrorista motivado por uma questão estatal, aqui a gente tem um exemplo. Foi um atentado que aconteceu num avião de uma companhia norte-americana chamada Pan Am, que caiu sobre o povoado de Lockerbie, na Escócia, causando a morte de 259 ocupantes da aeronave e de 11 habitantes do local. Então, houve uma explosão dentro desse avião, tá? E aí, com as investigações, foi descoberta o quê? Que a bomba estava na mala desse cara aqui, Abel Bassé al-Megrahi, um ex-agente de inteligência do governo líbio. Beleza? E aí foi dito, ele era um ex-agente da inteligência líbia, é como se fosse um espião. Nesse momento, a Líbia estava sendo comandada pelo ditador Muammar Gaddafi. Depois das investigações, então, as pessoas, os estados que estavam aliados, acreditaram que esse atentado terrorista foi motivado pelo Muammar Gaddafi, que mandou o agente fazer essa atrocidade. O terrorismo no contexto da nova ordem mundial. Então, a partir da nova ordem mundial, foi possível constatar um aumento das desigualdades entre o centro e a periferia da economia global. Ao mesmo tempo, as diferenças de identidades étnico-culturais e religiosas se tornaram mais explícitas. Com isso, a conformação desse cenário tem sido amplamente explorada por redes de terrorismo internacional que buscam recrutar pessoas dispostas a participar de ações terroristas. Então aqui nós temos dois grupos terroristas muito famosos, que são a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que se identificam como seguidores do islamismo. É importante você entender que não são todos os praticantes da religião islâmica que são considerados terroristas, de forma alguma. A Al-Qaeda e o Estado Islâmico são baseados num fundamentalismo religioso e numa ideia de superioridade daquela religião sobre outras. Tá? Dê uma lida nesses parágrafos falando sobre alguns exemplos de atentados terroristas, ok? A escalada do terrorismo no Oriente Médio. Então nós sabemos que o Oriente Médio é uma região do planeta Terra composta por maioria da população árabe e que a religião predominante nessa região é o islamismo, ok? Então, o Oriente Médio ele é marcado por interferências externas de outros lugares do mundo em busca de um recurso muito importante que eles têm, que é o quê? O petróleo. Então, eles sofreram interferências, várias pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, tentando interferir na região. Presta atenção. Isso vai fazer com que surjam grupos contra essas influências do Ocidente. Então, eles tentam manter a sua cultura, a sua religião, se separando e lutando contra essas potências europeias e os Estados Unidos. Professor, você está justificando esse atentado? De forma nenhuma. Eu quero que você entenda qual que é a justificativa dessas pessoas para dizer que o que eles estão fazendo é certo. Então, esses grupos terroristas, como é o caso da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, eles vão tentar se separar dos interesses ocidentais motivados pelo petróleo e a busca desse recurso dos Estados Unidos e das potências europeias, tá? Tranquilo? Pessoal, agora, só para a gente terminar, os Estados Unidos e a guerra ao terror. É importante aqui a gente voltar no tempo, 11 de setembro de 2001, integrantes da rede Al-Qaeda, daquele líder terrorista saudita, Osama Bin Laden, realizaram os maiores ataques terroristas da história. Nesse dia, as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e o edifício do Pentágono em Washington foram atacados por aviões que haviam sido sequestrados por integrantes do grupo. A gente já ouviu falar do Osama Bin Laden e desse grupo terrorista Al-Qaeda. Aqui é importante você entender que após o atentado terrorista do 11 de setembro, o então governador, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, começa uma nova medida para garantir a segurança dos Estados Unidos e do Ocidente, chamado de guerra ao terror, tá? Que depois se consolidaria em uma nova orientação geral da política externa dos Estados Unidos, a doutrina Bush. O que era essa guerra ao terror? Olha aqui, a guerra ao terror tinha como alvo
o chamado Sistema Terrorista Internacional, que supostamente seria formada por redes terroristas articuladas, as quais poderiam provocar ataques em escala global. Então, o alvo deles, eles tinham como inimigo esses grupos terroristas que eles acreditavam que poderiam causar atentados terroristas no mundo todo, beleza? E aí vão surgir os inimigos principais dos Estados Unidos, que são os países que faziam parte de um grupo chamado Eixo do Mal, que eram compostos por esses países aqui: Iraque, Irã, Coreia do Norte e Afeganistão. O Eixo do Mal, então, eram os principais inimigos dos Estados Unidos. A partir de 11 de setembro, então, os Estados Unidos vão adotar uma postura de invadir grande parte desses territórios e tentar buscar esses grupos terroristas e de afirmar que eles estavam lutando pela liberdade norte-americana e estadunidense. Agora, é importante você ficar na sua cabecinha aí que vários desses países do Eixo do Mal e vários países do Oriente Médio são ricos em petróleo. Então, você tem uma diversidade cultural que entra em confronto dos países árabes com os Estados Unidos, porém você também tem uma questão de recursos naturais. Nesse caso, o petróleo. Beleza? Então, em 2003, os Estados Unidos atacaram o Iraque sob a justificativa de que se buscava eliminar armas de destruição em massa. Porém, antes dessa operação de guerra, a ONU já havia autorizado a realização de inspeções no Iraque para verificar se existiam indícios que comprovassem a acusação apresentada pelos Estados Unidos. Aí a ONU vai dizer o quê? Não existe qualquer indício dessas armas. A ONU vai falar, não precisa de forma nenhuma invadir o Iraque porque não existe indício dessas armas. O que os Estados Unidos fez? Invadiu o Iraque da mesma forma, indo contra as decisões do Conselho de Segurança da ONU. Vocês veem que aí eles tomaram uma decisão que desestabilizou o papel da ONU nesse contexto. Tá? Junto, então, com essa luta contra esses países que faziam parte do Eixo do Mal, os Estados Unidos aprovaram um decreto, tá? Esse decreto era conhecido como Lei Patriótica, que autorizava o governo a realizar uma série de procedimentos de espionagem. Essa lei permitia interceptar ligações telefônicas e rastrear transações bancárias e e-mails de qualquer cidadão. Então, a Lei Patriótica, ela acabava com a liberdade individual dos norte-americanos. O governo podia trabalhar com a espionagem, invadindo essas transações, essas mensagens, tentando buscar qualquer tipo de indício de algum atentado terrorista. É importante você entender aqui que nesse contexto também voltou à tona o uso de tortura como forma de interrogar suspeitos. É interessante a gente pensar como que com o medo que o terrorismo causou, você tinha um apoio imenso da sociedade norte-americana para fazer esse tipo de prática. Primeiro, a lei patriótica de você poder invadir e-mails, interceptar ligações telefônicas e o uso de tortura como forma de interrogar os suspeitos. Beleza? Pessoal, exercício do capítulo aqui, tá? Façam tudo bem tranquilo esses exercícios, que na próxima aula eu vou fazer a correção dos exercícios tanto do capítulo anterior como desse capítulo. Beleza? Um abraço, até a próxima.